E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no site do Sol Mais Enem nessa nova aula de eutrofização, ou melhor, de bioacumulação. Eutrofização foi a penúltima. E vamos fazer aqui os exercícios, os 3 finais que eu coloquei aqui na página para a gente treinar. Então vamos lá. Questão 1. Além do impacto ambiental agudo advindo do derramamento de grandes quantidades de óleo em ambientes aquáticos, existem problemas a longo prazo associados à presença no óleo de algumas substâncias como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, mutagênicos e potencialmente carcinogênicos. Pode causar câncer, né? Isso quer dizer. Essas substâncias são muito estáveis no ambiente e podem ser encontradas por longo tempo no sedimento do fundo, porque gotículas de óleo, após a absorção por material particulado em suspensão na água, sofrem processo de decantação. As substâncias mutagênicas mencionadas no texto podem atingir o topo da pirâmide alimentar através do fenômeno denominado... Bom, essa aqui está fácil, né, gente? O fenômeno que explica o acúmulo de substâncias não biodegradáveis no topo da cadeia alimentar, como a gente viu aqui na nossa aula de hoje, é o fenômeno de bioacumulação. Letra D aqui, tá bom? Muito bem. 2. Os pesticidas orgânicos foram desenvolvidos a partir da década de 40 do século XX. Sua grande eficácia contra pragas de lavoura surpreendeu a todos. Por outro lado, sua alta persistência no ambiente resultou, após algum tempo, num grande índice de mortalidade de aves, as quais não entravam em contato direto com esses produtos. Esse fato se relaciona ao conceito ecológico de magnificação trófica, que significa, então, o que é importante aqui levar em consideração desse texto? O pesticida ele tem alta persistência no ambiente, então ele é pouco degradável no próprio ambiente e também nos organismos que entram em contato com ele. Outra coisa interessante que o texto colocou é o seguinte: as aves não necessariamente entravam em contato direto com o pesticida, porém estavam apresentando mortalidade elevada por consequência desse pesticida. Claro, né? Porque, por exemplo, os peixes que elas comiam em regiões próximas da lavoura estavam contaminados com esse pesticida e acabaram passando para essas aves e se acumulando nelas. Por quê? Porque segue todo aquele processo que nós falamos da magnificação trófica nessa aula de hoje. Então, qual é a resposta certa para essa pergunta aqui? Letra C, lá. Aumento gradativo da concentração de produtos tóxicos de forma crescente a cada nível trófico da cadeia alimentar. Então, esse aqui é o principal fator desse fenômeno. A gente não pode esquecer dele na hora da prova. Mesmo que um animal não entre em contato direto com o pesticida, mas se ele estiver se alimentando de um ser contaminado e se ele for no topo da cadeia alimentar, ele vai apresentar o maior índice de toxina no seu tecido. Tudo bem, gente? Vamos para a próxima aqui. 3. Brasil é rota da sucata de chumbo. Poluição põe Cubatão em emergência. Redução de ozônio aumenta casos de câncer de pele. Essas e centenas de outras manchetes de jornal nos alertam sobre a gravidade dos problemas ambientais ocasionados pelas atividades do próprio homem. A seguir são feitas 4 afirmativas relacionadas a essa problemática atual. Analise-as. Então vamos lá. 1. O chumbo, como outros subprodutos de indústrias, acumula-se nas cadeias alimentares, gerando um problema chamado magnificação trófica. Verdadeiro. A gente viu que o chumbo ele pode se acumular nessa aula de hoje nos exemplos de toxinas que podem apresentar esse fenômeno. Então a 1 está certa. 2. Principalmente no inverno, ocorre um fenômeno natural, a inversão térmica, que não traria graves problemas se não interferisse na dispersão dos poluentes. A inversão térmica é algo natural, mas se a atmosfera tiver com grande quantidade de poluente, eles podem se acumular próximo aos humanos. Então, por exemplo, no inverno você tem mais resfriado, mais problemas de cunho respiratório ou então oculares. Por quê? Porque as partículas de poluentes não conseguem dispersar por consequência desse fenômeno chamado inversão térmica. Então a 2 também está correta. 3. O aquecimento global do planeta, denominado efeito estufa, é fruto da intensa atividade industrial e da contínua queima de combustíveis. Bom, na verdade, essa afirmativa aqui até está certa, mas o aquecimento global não é chamado de efeito estufa, né? O efeito estufa ele gera aquecimento global se ele for potencializado. Mas para essa pergunta aqui a gente vai considerar essa afirmativa correta. Então a gente está até agora com 1, 2 e 3
como corretas. 4. O lançamento excessivo na atmosfera de gases como o metano destrói de forma irreversível a camada de ozônio. Bom, para começar, o metano não destrói a camada de ozônio, e sim os clorofluorcarbonetos, CFC. E a destruição da camada de ozônio não é irreversível, na verdade ela é reversível. Então a gente ficou com 1, 2, 3. Resposta, letra C. Tudo bem, amigos? Não deixem de curtir, compartilhar a aula no Facebook e acessem o site. Está chegando o Enem, vamos estudar e vamos manter o foco. Um grande abraço, bons estudos!